O rei e as crônicas determinam o rei Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas que se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos do rei as coisas. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os mancebos do rei e seus servos disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, e se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue esse vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam nele aquele homem de cuja honra o rei se agrada. E levem-se no cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã, apressa, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma tem que sair de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para sua casa, anojado e coberta a cabeça, e contou a Amã a Zé, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo o que lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, Zé e sua mulher, lhe disseram, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar a mão ao banquete que está preparado. Até aqui, irmão. Amém. Louvado seja Deus. A palavra que o Senhor trouxe nessa tarde, entre uma batalha de interesse. De um lado, Mardoqueu, servo de Deus, do povo dos judeus, e do outro lado, Amã, que não servia a Deus, que era do povo dos amalequitas. E como nós sabemos, um certo dia o rei Assuero, que estava dominando a Pérsia, eles estavam dominando sobre Israel, sobre Judá. Ele pegou esse Amã, amalequita, e levantou a cabeça dele. Mais do que todos os seus príncipes, ele se tornou o segundo homem do reinado. E era um ordenado que, quando Arão passasse pela rua, todo o povo que estava sob servidão dos persas tinha que inclinar sua cabeça e reconhecer a grandeza de Amã. Mas Mardoqueu não fazia dessa maneira, porque, como era um judeu, e ele sabia que os amalequitas fizeram muito mal ao povo do Senhor. E se Amã era um povo amalequita, aquela benção que estava sobre a cabeça dele não era uma benção dada por Deus, era uma benção dada pelo inimigo. Bendito é o nome santo do Senhor, para entender um pouco melhor. Desde que Israel saiu do Egito,
peregrinando até a Canaã terrena, eles encontraram amalequitas no meio do caminho, e foi pedido para dar passagem nas suas terras de Amaleque, e os amalequitas não quis deixar Israel passar. Então foi uma batalha muito grande. Bendito é o nome santo do Senhor. E o Senhor falou para Moisés: sobe no monte, com Arão e com Hur, uma à direita e uma à sua esquerda, e fala para Josué liderar essa batalha. Bendito é o nome santo do Senhor. E quando estava batalhando o povo de Israel, Moisés pegava o seu cajado com suas mãos para cima, o povo de Israel vencia a batalha. Glórias a Deus. Mas quando Moisés se cansou, descendo os seus braços, Israel começava a perder a batalha. Mas o Senhor falou para subir 2 moços com ele, Arão e Hur, pegou no braço do direito ou do esquerdo, e suspendeu as mãos de Moisés. E a mão de Moisés estando para cima, os amalequitas foram vencidos. Bendito é o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Mas naquela batalha, 400 fugiram. E o Senhor mandou escrever uma pedra. Haverá guerra entre o Senhor e Amaleque todos os dias, de geração em geração. Aleluia. Não é uma guerra de homem, é uma guerra que Deus, aleluia, anunciou que ia ter. Bendito. E o Senhor falou assim também: eu destruirei a descendência de Amaleque da face da terra. Bendito é o nome santo do Senhor. Direto, quando tinha uma batalha, aleluia, o Senhor esforçava seu povo de Israel para cumprir a sua promessa, porque Deus, ele promete, ele cumpre, e ele zela pela sua palavra. Glórias a Deus. Mas por decorrer a semente do mal, ela sempre fica enraizada na terra. Aleluia, bendito é o nome santo. Quando Davi se tornou rei, os amalequitas que fugiram, construíram um povo lá, e o Senhor falou para Saul, no tempo de Saul: aleluia, levanta tua espada e teu exército, vai e destrói Agag, que ele é rei dos amalequitas, porque eu lembrei dos pecados deles, porque o Senhor de tempos em tempos lembrava das coisas ruins que Amaleque fez para o povo de Israel. Aleluia, e falando para Saul destruir tudo na espada. Saul pegou o rei, poupou a vida dele, poupou um gado grande, alguma coisa bonita que atraiu seus olhos. Aleluia, porque ele desobedeceu a voz de Deus. Aleluia, o Senhor tirou o reinado de Saul e Deus para Davi. Bendito é o nome santo do Senhor. Então o povo amalequita, eles sempre sentiram o peso da mão de Deus sobre ele. Aleluia, sentiu o peso da mão de Deus no deserto, sentiu o peso da mão de Deus no tempo de Saul e no tempo de Davi. Aleluia, mas quando chegou agora o tempo dos Medo e Persa, a mesma semente maligna, bendito é o nome santo do Senhor, ela fez com que alguns homens se destacassem, e enganados às vezes pelo que eles viam, porque eles não tinham direção, eles foram dando cargo para o povo de Amaleque crescer. Aleluia, mas o povo de Judeus sabia que os amalequitas eram um povo traiçoeiro. Aleluia, que eles crescem, mas quando ele pode, ele derruba o rei e fica com o trono no seu lugar. Porque quando Israel teve fome, eles não atacaram pela frente, eles atacaram pelas costas. A igreja fica na comunhão, que o Senhor vai mostrar aonde ele quer chegar com essa palavra. Aleluia, levantou mais uma vez esse clamor. Aleluia, os reis das terras começou a dar poder e grandeza para eles. E quando aquele Amã passava, e via que todos inclinavam a sua cabeça, mas via que o rei que Mardoqueu não se prostrava, alguém foi contar para ele: tem alguém lá que transpassa o mandado do rei. Aleluia, mas que povo que ele é? Ele é o povo judeu, bendito é o nome santo do Senhor. Agora você vai entender por que Amã, ele não quis somente destruir Mardoqueu, mas ele quis destruir toda a semente do judeu. Porque eu acredito o nome toda a batalha que tinha entre os amalequitas e os judeus, o Senhor ajudava eles e o amalequita perdia. Mas com aleluia, com a mão no trono, acredito, perseguindo os judeus, não tinha ninguém que era capaz de ajudar Israel. E dessa vez os judeus iam perder, ia ser vencido na batalha. Mas Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, ele juntou no alto do seu trono. Não é justo que um príncipe guerreia contra um servo e que um homem poderoso guerreia contra um homem que não tem poder. Ele criou um rebuliço dentro do reinado de Assuero e fez com que a rainha fosse destituída e pegou Esther, que estava lá, criada por Mardoqueu, glória a Jesus, no lugar da rainha para reinar.
aleluia, se o príncipe das trevas se levantou na tua vida, aleluia, tem Cristo que desceu e sentou à destra de Deus, aleluia, não é contra a tua carne, não é contra a tua família, não é contra aquilo que você tem terreno, mas a batalha é espiritual, a igreja ajuda na comunhão, ele é o Filho de Deus, o príncipe da glória eterna, ele vai te ajudar nessa batalha. Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Então nós percebemos que a inveja, a perseguição, a calúnia, ela não nasceu aqui. Quando Mardoqueu chegou na terra, já tinha essa batalha lá do atrás, lá do passado. Aleluia, não era justo, aleluia, ele pagar por um preço que não foi ele que plantou. Aleluia, a igreja está entendendo a palavra. Aleluia, a inveja que te persegue, a calúnia não é, aleluia, contra a carne, nem contra o sangue, mas é adversário, que ele é astuto, bendito é o nome santo do Senhor, porque nós entendemos, aleluia, que perseguiu Moisés, perseguiu Daniel, perseguiu José, perseguiu Abraão, bendito é o nome santo do Senhor. A carne toma na terra, mas o Espírito fica vivo, ele sai de um lugar, ele entra no outro. Aleluia, ele sai de um canto, vai para o outro. Aleluia, ele só muda de lugar e de nome. Mas o Espírito que toma os seres são o mesmo. Aleluia, essa batalha que foi travada, ela não nasceu quando nós viemos para essa graça, mas ela nasceu lá no Jardim do Éden, quando o Senhor falou que da semente da mulher nasceria quem pisaria a cabeça da serpente. Aleluia, nós estávamos destituídos de uma força, homens carnais, lutando contra seres celestiais, que foram instituídos na glória. Qual era a condição que nós teríamos? Vencer na carne, espírito que existe milhares e milhares de anos, engolindo povos e nações, nós seríamos facilmente tragados. Mas Deus equilibrou a nossa guerra. Ele mandou seu Filho Jesus Cristo traçar o caminho da salvação. Ele só abriu o caminho para o Espírito Santo vir sobre nós. E agora não lutamos mais como o homem na sua força, mas nós lutamos na grandeza e na força do Espírito, na consagração, na santificação. A luta que você está passando, a guerra que você está enfrentando, não é com recursos humanos, não é com intelectualidade, inteligência, não é com faculdade, com currículo, com sabedoria. A guerra que você está passando, você vai vencer através da santidade. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Então a batalha continuava, a ponto de alguém falar: quero ver se as tuas palavras vão se manter de pé diante do rei, do príncipe segundo que é Amã. Aleluia, falaram: Mardoqueu, você foi mexer no lugar errado. Aleluia, você poderia mexer com qualquer um no reinado, mas Amã é o homem abaixo do rei, a tua casa não vai durar nada. Mas Mardoqueu não fez nada para defender a sua honra, ele fez para defender a palavra de Deus, que foi pregada 2000 anos atrás lá no meio do deserto. Aleluia, se nós for defender o nosso ego, se nós for defender a nossa honra, nós vamos ser um derrotado. Mas se nós lutar para defender o céu, para defender o nome de Cristo, para defender a bandeira da graça, para defender o pobre, para defender a viúva, para defender o enfermo, aleluia, a vitória virá na nossa mão. Santo é Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia, o Senhor incomodou, criou um caminho. Mardoqueu foi trabalhar na porta do rei, do palácio, cargo de confiança. Ele tinha que acompanhar quem entrava, quem saía. Ele era judeu, mas ele estava a trabalho do rei. Aleluia, ele na porta, fazendo o seu trabalho. Aleluia, um dia ele escutou uma conversa, um cochicho. Bendito que os dois eunucos, Bigtã e Teres, eles queriam maquinar a morte do rei. Eles estavam incontentes com o jeito que o rei governava. Eles estavam abatidos, aflitos, não estavam satisfeitos com o jeito que Assuero coordenava as suas ordenanças. E quiseram colocar a mão do rei. Aleluia, quando eles cochichavam do lado de dentro, Mardoqueu, que estava atento na porta que Deus determinou, aleluia, estava escutando toda a conversa e desfazendo o plano diabólico do adversário. A igreja entende a função do porteiro. Aleluia, são sentinelas colocadas por Deus, uma saudação nele que está lá. Aleluia, já fazia alguém que entrou aflito na congregação. Aleluia, às vezes o Espírito ele chega até a porta, até o portão e te acompanha. Mas como servo de Deus tomado por uma glória, a paz de Deus, aleluia, glória a já estou pedindo, o adversário fica lá fora, e você entra em paz aqui dentro.
vale a pena, dá valor no servo de Deus, porque bendito são cargos de confiança que Deus colocou sobre eles. E quando ajoelhamos, dobramos o nosso joelho, fechamos nossos olhos, eles estão com os olhos abertos, cortando o laço do inimigo e porventura quer tirar a nossa paz. Glórias a Deus. Mardoqueu do lado de fora, escutando alguém que estava insatisfeito do lado de dentro. Aleluia, nós não abrimos os olhos espirituais ainda. Não tem aquele que nasceu na graça, ele vive só para reclamar. Reclama de quem prega, reclama de quem atende, reclama dos ensinamentos, reclama de tudo. Bendito é o nome santo da igreja, ajuda na comunhão. Glória a Deus. Nós vamos pregar o que Deus mandou. Aleluia, tem muitos lá fora, batendo de porta em porta, procurando oportunidade para entrar aqui dentro. Os eunucos reclamando que o rei estava ruim, querendo ir para fora, e Mardoqueu querendo oportunidade para entrar para dentro. Olha, se você está aqui dentro, dá valor nessa graça. Foi Deus que te chamou, foi Ele que te anunciou. Você já nasceu nessa graça, dá glória a Deus. Olha, dá valor naquilo que Deus confiou na tua mão. Olha, porque se nós começar a reclamar, tem muitos lá fora, muito melhor que nós, e Deus vai trazer para dar glória aqui. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia, não questiona o jeito de Deus tratar o seu povo, a misericórdia do Criador. Aleluia, resgate tantas coisas que vem abrir na porta para aquele que está parado voltar a congregar. Aleluia, abraça você também. Deus é amor, Deus é união, Deus é caridade. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas se cada um começar a puxar para um lado, ela não vai chegar a lugar nenhum. Um rema de um lado, outro rema do outro, é igual o povo lá fora. Aí um é de direita, outro é de esquerda, e ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Mas se nós, por essa palavra da comunhão, pegar o remo da espiritualidade e começar a remar tudo junto, a graça vai navegar. Bendito é o nome santo do Senhor. Vai falar de ficar rodando de um lado para o outro, mas nós vai chegar no porto da salvação. Glória a Deus. Aonde tem divisão, não tem prosperidade. E Deus ia criar um caminho, ia limpar o reino do açoeiro todo. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Foi inquirido um negócio, foi visto que Mardoqueu, aleluia, poupou o rei a sua vida. Aleluia, bendito, o rei poderia dar alguma coisa, mas foi marcado no livro das crônicas e foi guardado à parte. Tem coisa que Deus vai honrar nesse momento, tem coisa que vai honrar no futuro. Aleluia, mas Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Aleluia, às vezes plantando hoje queremos colher agora. Aleluia, tem fruta que nasce 40 dias, a verdura, a hortaliça já sai da terra, dá para consumir. Mas tem, aleluia, plantas, fruto que é 13, é 15 anos. Aleluia, tem a mandágora, bendito é o nome santo que você planta, demora 100 anos para colher, e ninguém que plantou uma mandrágora conseguiu colher do seu próprio fruto. O damasco, bendito, demora 100 anos, aleluia, mas ele planta, ainda que eu não coma do seu fruto, eu vou provar da sua sombra, ainda que eu não prove da sua sombra, bendito, eu vou ver ela crescer. Aleluia, vai plantando alguma coisa nessa graça. Se você não pegar, os seus filhos vão pegar. Se não pegar com seus filhos, vem com teus netos. Mas a benção de Deus ela é de geração em geração. Glória a benção de Abraão saiu para Isaac, veio para Jacó, foi para José. Aleluia, porque a benção de Deus ninguém segura. Glória a Deus. Senhor. No dia que o inimigo colou o seu plano, arquitetou um jeito de colocar fim na vida do judeu. O primeiro que ia embora ia ser Mardoqueu, porque ele foi a porta de entrada da fúria de Amã. Preparou uma forca de 70 côvados, 50 côvados, 24 metros de altura. Para diante de toda a cidade da província, ver Mardoqueu cair lá de cima. Mandou esconder dentro da sua casa de tão grande que era. Ficava escondido uma forca de 24 metros de altura. E no dia que ele pediu, aleluia, entrou para pedir a cabeça de Mardoqueu. Aleluia, naquela noite, o Senhor incomodou o sono do rei. Hoje você não vai dormir. Aleluia, porque a minha mão vai trabalhar a respeito de alguém. Aleluia, pediu para trazer a música, o rei não adormecia. Pediu para trazer aqueles que contavam as histórias, o rei não adormecia. Falta alguma coisa, traz o livro das crônicas. Vamos ler alguma parte aqui para ver o que acontece.
e que tudo que tinha lido era história que o rei já conhecia, mas o rei falou, não tem nada novo nesse livro que eu não ouvi dizer ainda. Tem umas folhas aqui que foi escrito recentemente a respeito de Mardoqueu, que deu notícia, de Bigtã e Teres, aqueles eunucos que queriam envenenar o teu prato, mas foi dissipado o seu intento. É por isso o rei está vivo e os seus inimigos estão mortos. Mas continua a história. A história acaba aqui, mas teve começo, teve meio, e falta o fim da história. E qual que seria o fim? O fim seria uma glória, uma recompensa, alguma premiação que esse homem tem que receber, porque se ele fez algo, se eu estou vivo, é porque ele interveio na minha vida, mesmo que ele nunca me viu, mesmo que ele nunca falou comigo, ele foi melhor do que o próprio amigo. Às vezes nós não sabemos, nós não entendemos, mas tem mais gente orando por nós do que os que estão dentro da nossa própria casa. Glória a Deus. Às vezes dentro da nossa própria família tem alguém querendo puxar o nosso tapete, mas Deus levanta alguém de cabeça branca na madrugada e apresenta toda a igreja. O teu caso está sendo apresentada, aleluia, apresenta, aleluia, toda a obra, as suas necessidades estão sendo apresentadas, e é por causa dessas orações que Deus desce na terra para cortar o laço do teu adversário. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Então Deus despertou o rei, aleluia, vai dormir em paz, e amanhã pela manhã, aleluia, você dá Mardoqueu a sua vaga. Mas o rei não tinha inspiração, ele não sabia o que Mardoqueu precisava. Aleluia, e o próprio Amã veio pela manhã pedir a cabeça de Mardoqueu. O que se fará, Amã, ao homem cujo o rei se agrada? Então prepara o teu cavalo, o melhor cavalo, prepara o teu melhor vestido, tua coroa, teu cetro, e traga o segundo maior homem. Aleluia, porque Amã achava que o rei estava falando da sua pessoa. Aleluia, mas ele não sabia que aquele que ele queria matar, o rei queria exaltar. Aleluia, adversário achou que você ia entrar aqui dentro hoje e que a sua causa seria perdida, mas hoje Deus, pela sua misericórdia, aleluia, diz e manda anunciar que ele vai exaltar a tua cabeça. Glórias a Deus. Coloca as vestes dele. Bendito é o nome do Senhor. Coloca as vestes minhas sobre ele. Coloca minha coroa na cabeça dele. Prepara o meu melhor cavalo e sai andando pelas ruas da cidade anunciando: este homem é o homem cuja honra o rei se agrada. Aleluia, muitos vieram para desonrar o Senhor, mas aquele que tem honrado a Deus dia após dia, pode dar glória por essa palavra. Glória a Deus. A tua bênção está chegando aí. Quem quer levar de qualquer maneira, leva. Quem quer viver como quer viver, viva. Mas somente quem honrar a Deus em espírito e verdade vai possuir a bênção eterna do Criador. Aleluia, está chegando o momento em que os verdadeiros adoradores, eles vão ser recompensados com dons, com dádivas, aleluia, com coisas novas, inefáveis. Aleluia, às vezes pensamos, nós fazemos tudo certinho, mas parece que está tudo errado. Aos nossos olhos, a roda está girando para trás, mas Deus está te livrando de algo lá na frente. Bendito é o nome santo do Senhor, aquele que serve a Deus. A vida dele é um mistério. Aleluia, parece que quanto mais você chega ao Criador, mais errado as coisas dão na nossa vida. Aleluia, mas é porque o tempo de Deus ainda não chegou. Aleluia, se fosse desejo carnal, no mesmo dia que Mardoqueu, aleluia, tinha dado a notícia, ele já saía com alguma coisa, alguma parte terrena, uma peça de ouro, uma peça de prata, ou até mesmo um pouco de dinheiro. Mas esse dinheiro, no outro dia, Mardoqueu ia gastar, e ia ficar pior, ia continuar pobre do jeito que ele era. Mas o que Deus ia fazer, ia ser bênçãos eternas, multiplicadas vezes, aumentando a vida de Mardoqueu. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Fica na comunhão por esta palavra. Aleluia, Deus não vai dar carro, não vai dar casa. Deus não vai dar terreno, não vai dar mansão, mas vai dar o penhor do seu espírito. É onde se abrir a sua boca, o adversário vai fechar dele. Aonde você entrar, o inimigo vai Glórias a Deus. Porque a autoridade que estava em Cristo, que veio sobre os apóstolos, ela estará sobre os homens e sobre as mulheres de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus vai pegar o circunciso o assunto na sua própria astúcia. Bendito é o nome santo do Senhor.
E quando Mardoqueu estava embaixo, em cima do cavalo, e Amã estava embaixo, Amã tinha que confessar, bendito é o nome santo do Senhor, que o Deus de Mardoqueu já estava levantando a favor do seu povo. Aleluia, entendemos a palavra. Aleluia, depois veio os banquetes de Esther, que agora já não era mais uma judia simples, mas era uma rainha sentada à destra do rei, aleluia, que requereu o seu povo. No dia que Amã tinha designado para destruir o povo dos judeus todos, aleluia, o rei levantou do seu trono e rasgou o edito do adversário e falou: todo judeu agora se provê de armas necessárias, e quando os inimigos virem para ceifar a vossa vida, o rei deu autorização para você lutar pelas vossas casas. Aleluia, aqueles que iam morrer num só dia, teriam 75 mil dos seus inimigos. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. E aleluia, e o povo de Amã todo foi destruído. E os amalequitas, de uma vez por todas, depois de 3 batalhas, foi aniquilado da face da terra. Aleluia, a igreja está entendendo a palavra. Bendito é o nome santo do Senhor. Deus está preparando um povo especial, zeloso de boas obras, para tirar desse mundo terreno de pecado que ainda reina lá fora e para honrar a sua glória. E naquele dia, o adversário, a morte, o falso profeta e o pecado vai ser vencido de uma vez por todas. Aleluia, porque a batalha que Cristo venceu na cruz, ela será consumida no alto da glória. Aleluia, dá glória a Deus por essa palavra. Você é peregrino em terra estranha. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. Nosso coração tem que ser puro para Deus operar os seus sinais e maravilhas. Bendito seja Deus. E por essa palavra, Mardoqueu provado lá fora, mas o nome dele sendo mencionado dentro do castelo. Haverá uma reunião em algum lugar. Aleluia, por mais pequeno que você seja, Senhor. Aleluia, alguém vai falar o teu nome, Senhor. e vai ser confirmado por Deus. Glória a Deus. É da minha vontade. Glória a Jesus. Quiseram aniquilar tua fé, quiseram lançar você na sepultura, tirar a vida espiritual que Deus te deu, colocar você no silêncio junto com os mortos, fazer de você um vivo na carne, mas um morto no espírito. Mas quanto mais o adversário quer te tragar, mais dom Deus quer te dispensar. Quanto mais ele quer que você enterre os talentos que Deus te deu, mais talento Deus quer dar para você enviar. Então acredita nessa palavra. Bendito é o nome santo do Senhor. Que o Senhor está vindo com uma porta que vai jorrar benção espiritual e material no teu caminho. Os anos vão se passar, mas a obra ficará marcada nos livros da crônica de um homem de Deus, uma mulher de Deus que passou na terra e que venceu a inveja, a perseguição, a calúnia, e tudo deu glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui porque foi marcado lá atrás, aleluia, pela fé de um homem e de uma mulher de Deus, aleluia, que honrou a Deus na terra e que por Deus foi honrado diante dos seus inimigos. Aleluia, o Senhor Jesus falou: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu envergonharei dele diante do Pai. Mas aquele que me confessar, eu também o confessarei diante do Pai, diante dos anjos. Aleluia, fraquinho é errante, aleluia, mais serve a Deus na terra é meu. Aleluia, sobre vós o adversário não terá poder. Aleluia, todo dardo formado do maligno, aleluia, o escudo da palavra, aleluia, sobre ti não prosperará. Toda arma preparada contra ti não prosperará. Dá glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. A vitória é tua. A honra e glória vai ser dada a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Unidos na comunhão, agradecemos a Deus como oração.